Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo e sejam bem-vindos a mais um Relembrando Riscos. Um lugar onde contamos sobre os maiores riscos presentes na história, realizando um certo tipo de viagem no tempo e te levando e mostrando as maiores causas naturais. Doenças que se tornaram pandemias, endemias e epidemias. Os acontecimentos mais marcantes da nossa história. E entre outras diversas coisas. E hoje iremos falar sobre um certo assunto que carrega um nome que dá um pouquinho de medo: a peste negra. Portanto, fique ligado e acompanhe a gente porque a viagem vai ser extremamente interessante. Bom, e agora uma pequena introdução ao que foi a peste negra. A peste negra é uma doença infecciosa, conhecida popularmente como febre do rato ou doença do rato. Foi um surto epidêmico que aconteceu na Europa no século XIV. Me perdoem. O agente etiológico é a Yersinia pestis e tem como vetor pulgas infectadas que, através das suas picadas, espalham a doença. Já na forma pneumônica, a transmissão se dá por gotículas aerogêneas lançadas por tosses no ambiente. Mas afinal, o que é forma pneumônica, certo? Bom, existem 3 tipos da doença: a peste bubônica, a peste pneumônica e a peste septicêmica. A peste bubônica é o tipo mais brando da doença e seus sintomas mais significantes são inchaço, inflamação das glândulas linfáticas e febre alta. E com um nível de estágio mais avançado, existe a apresentação de secreção, que é que tem um nível de alto de contágio. Já a peste pneumônica e a peste septicêmica são quando a peste bubônica progride para estágios mais avançados, sendo a peste pneumônica atingindo diretamente os pulmões e a peste septicêmica sendo com que a bactéria caia no sistema circulatório, ou seja, na corrente sanguínea, afetando todo o organismo. Caramba, Lida, essa eu não sabia. Imagina viver naquela época com aquela doença. Pois é, ainda com tantas formas de contágio, deve ter sido realmente muito duro. E você pode citar alguma forma de contágio pra gente, por favor? Claro, na maioria dos casos, a bactéria Yersinia pestis é transmitida ao homem quando o mesmo é picado por uma pulga que, se previamente havia se alimentado de algum sangue de algum roedor infectado, tal como ratos, coelhos e esquilos. É importante destacar também que os animais domésticos, em especial os gatos, podem transportar as pulgas infectadas de roedores silvestres para dentro de casa, tornando-se um importante meio de transmissão da doença. Gatos doentes também podem transmitir a bactéria por meio de mordidas ou arranhaduras, então é sempre importante você manter seu pet com a vacinação em dia e com o remédio em dia. A peste também pode ser transmitida através da manipulação do sangue, secreções ou tecidos de animais contaminados. E esse caso é um exemplo da atividade de caça, onde o caçador tem um contato direto com um tecido, sangue de um animal que pode ter sido contaminado ou não. Por fim, uma forma menos comum da transmissão é por gotículas das vias aéreas, transmitidas de pessoa por pessoa, assim como ocorre com pacientes com tuberculose. Aqui vai alguns sintomas para você ficar atento: cansaço excessivo, febre acima de 38 graus, glândulos inflamados no local que a pulga picou, dores fortes de cabeça, manchas roxas na pele causada pela morte de tecidos comuns no nariz, nos dedos das mãos e nos pés, dificuldade de respirar, sensação de falta de ar, dor no peito, tosse constante e alguns casos de gotículas de sangue. O tratamento dessa doença é tão simples para os dias atuais que você vai até se surpreender. O tratamento da peste, em todas as suas formas, devem ser com antibióticos, então você deve procurar ao médico para ele passar esses antibióticos para você. Entre eles estão os estropicina e a gentamicina. O tratamento dura 10 dias. Quando diagnosticado com antecedência, 90% de chance ou mais de dar tudo certo e de você se livrar totalmente da doença. Quando descoberta a doença, você precisa ficar 48 horas isolado para não passar para outras pessoas. Mas para que tratamento quando se pode evitar pegar a doença, certo? A principal medida de prevenção da peste negra é identificar os locais onde a doença está muito ativa e notificar os órgãos públicos, como a prefeitura, para que eles tomem suas providências. Já você também pode evitar o contato direto com pessoas contaminadas, obviamente. Tomar algumas seguintes precauções se você vive ou passará por regiões onde a doença ocorre surtos da doença.
traz prevenções como eliminar potenciais focos de ratos e pulgas, tais como pilhas de entulho, lixos, lenhas, e sempre deixar os alimentos de seu pestes fora de áreas em que roedores podem ter fácil alcance. A taxa de mortalidade dessa doença na época da pandemia que ela teve foi muito grande, foi de 75 a 200 milhões de pessoas. Em torno de 30% e 60% da Europa morreu com a doença. Mas já levando em consideração os dias atuais, a doença não foi extinta, tem o seu último caso em 2019, quando teve 2 mortes relatadas por conta das pessoas terem ingerido carne de marmota crua. E provavelmente essa marmota estava infectada pela picada da pulga. Agora a gente vai para o lado histórico da peste negra. Bom, segundo pesquisas, o principal fenômeno transmissor da peste negra foi o comércio marítimo realizado pelos mares Negros e Mar Mediterrâneo. Um dos primeiros relatos sobre a peste negra foram registrados durante a guerra entre genoveses e mongóis, em 1346. As pessoas acreditavam que por conta ao ver que os mongóis muçulmanos morriam, os genoveses católicos acreditavam que por eles serem muçulmanos isso era um tipo de justiça divina, pois era um sinal em que Deus estaria do lado dos cristãos e não de outras religiões. E aí, quando a batalha foi encerrada, os genoveses voltaram para Penínsulas Itálicas, eles acabaram trazendo a bordo ratos que estavam contaminados, que estavam hospedando essas pulgas e acabaram disseminando a doença por regiões da Europa inteiras. Outro pensamento da forma de propagação foi a Rota da Seda, por onde passavam as caravanas vindo do Oriente em direção aos mercados europeus, que foi onde ficava uma alta concentração de pessoas. É importante também relembrar que a difusão da peste negra resultou na morte de milhares de pessoas. A doença se espalhou por cidades e acabou matando muita pessoa. Ela se espalhou tanto por cidades e por campos. Em alguns casos, os doentes eram executados, em outros, eles eram totalmente isolados, esperando com que a morte chegasse até eles. Relacionando a peste com a literatura, temos relato do escritor italiano Giovanni Boccaccio, que presenciou a peste negra com seus próprios olhos. Ele falou dos sintomas, do alto grau de contágio da doença, mas também abordou o desmoronamento da ordem da disseminação da peste, pois muitas das autoridades foram contaminadas pela doença. Bom, como a ciência biológica ainda não havia se desenvolvido na época da peste, as causas das doenças eram atribuídas a origens sobrenaturais, como já havia dito, e principalmente a uma crença de bodes expiatórios, que era relacionado aos judeus, gerando assim, além da catástrofe natural, uma grande tensão social. Com o tempo, os médicos percebiam que o contato com pessoas infectadas e mortos infectados não era certo e eles cortavam esses laços, onde só pessoas que tratavam deles e padres podiam ter esse contato. Principalmente porque os padres realizavam os ritos religiosos e como era uma grande crença na religião na época, eles acreditavam muito que isso iria salvar as pessoas. Esse acontecimento figurou entre aqueles que caracterizavam a crise da Baixa Idade Média, sendo outros as revoltas camponesas no século XIV e a crise do feudalismo. Agora, já no Brasil, o Brasil também sofreu essa epidemia entre 1900 e 1907. Em 1989, a cidade de Porto, em Portugal, foi atacada por essa doença e provavelmente os navios que vinham até o Brasil estavam com ratos que estavam contaminados com essa bactéria. E assim, essa doença chegou e começou a contaminar todo o Brasil. Primeiro ele contaminou Santos e São Paulo, e depois ele atacou o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. E aí a peste negra se juntou com a febre amarela e com a varíola, e aí se tornou um cenário que era totalmente de catástrofe. Totalmente apocalíptico, né? E foi isso. Bom, essa é o fim da apresentação de nós duas. Agora fique conosco que você vai me acompanhar a explicar algumas curiosidades sobre a peste negra na época. Tchau, tchau!